Uma última aplicação de séries de Fourier, né, envolve esse resultado, que é conhecido como o Teorema de Perceval. Né? Eu tenho uma função periódica, como esta aqui, né, por exemplo, né, e eu consigo escrever, né, uma função periódica em termos de uma série envolvendo senos e cossenos. Né? Esses coeficientes, né, eles são obtidos, em primeiro lugar, escrevendo uma função periódica x aqui, né, pode ser a coordenada x, mas às vezes a gente coloca aqui o tempo e aqui o período, né, t e o período. No caso, por exemplo, das ondas sonoras periódicas, né? O fato que uma função qualquer num intervalo entre menos L e L, ela pode ser sempre escrita como uma série. O problema que se coloca é como calcular os coeficientes. Né? Como eu determino a zero? Como eu determino a n, n diferente de zero, bn e assim por diante? Né? O fato é que a gente determina esses coeficientes, né, da seguinte forma. Eu multiplico do lado esquerdo pela função cosseno, eu tenho aqui a função cosseno. Cosseno mπx dividido por L vezes f de x. Né? Ora, claro que eu tenho que multiplicar o lado direito também, porque é uma identidade. É uma identidade. Né? O fato é que agora o truque consiste em multiplicar e depois efetuar a integral, né, de um lado e do outro. Então, eu efetuo a integral desse lado, de menos L até L, e é claro que eu tenho que efetuar a integral do lado direito também. Né? Agora, a integral em x, né, dx, portanto, aqui eu faço a mesma coisa. A integral de menos L até L, né, de dx, sim, integral em dx, de menos L até L. Ah, mas eu tenho um número infinito de termos. Ah, não se preocupe, porque a gente sabe daquelas propriedades de ortogonalidade dessas funções, né, no intervalo considerado. Consequentemente, a gente prova, né, com base naquela pequena tabelinha de integrais de seno mπx, seno nπx sobre L e assim por diante, a gente vai concluir, né, que esses termos todos do lado direito, eles vão acabar se reduzindo essas integrais a apenas um termo. Né? A apenas um termo, que é o termo AN. Né? E esse termo AN, ele na realidade ele acaba sendo multiplicado aqui por L, né? Ou seja, pelo período dividido por 2. Né? Agora eu passo esse período dividido por 2 para o outro lado, né, e vou obter esta expressão aqui. Né? Então, no frigir dos ovos, o problema é de calcular esses coeficientes. Né? Então, o teorema de Perceval, ele é resumido dessa forma aqui, dessa forma. Se eu integrar a função f de x ao quadrado, né, nesse intervalo de menos L até L, então o integral de uma função, né, que é o quadrado de uma outra função, do quadrado de f de x. Né? E aqui eu divido também por 2L, né? Se eu não colocar aqui o período embaixo, nesse caso o período de 2L, né? Mas é bom colocar o período aqui embaixo. E olha só, aqui aparece a zero ao quadrado sobre 4, mais meio, né? Se eu não colocar esse 2 aqui, esse meio aqui desaparece. E agora,
da soma daqueles coeficientes. Fantástico esse resultado. De novo, esse lado aqui vem por conta daquela propriedade envolvendo a ortogonalidade, né, daquelas funções seno e cosseno. Né? Então, isso não é difícil demonstrar. Né? Dá um pouco de trabalho, mas, de qualquer maneira, não é difícil demonstrar. E esse é o teorema. Né? Agora, é claro que tudo envolve, né, a facilidade ou dificuldade que a gente eventualmente tenha de determinar esses coeficientes. Né? Mas é curioso, né, porque uma vez determinados esses coeficientes, então eu obtenho um resultado muito interessante e muitas vezes útil. Né? Qual é o resultado? É que se eu determinar esses coeficientes aqui, né, porque eu posso determiná-los uma vez conhecida a função. Eu já expliquei isso. Né? Essa é a ideia da série de Fourier. Né? Então, eu tenho uma coisa bem bonita aqui. É que eu posso considerar aqui uma série. Aqui eu tenho uma série do lado direito. Né? Eu tenho uma série do lado direito. E agora a função, muitas vezes é fácil calcular a integral da função ao quadrado. Né? Uma função fx igual a x, né? X ao quadrado, a integral é x3 sobre 3. Então, veja, é fácil calcular. Né? O lado esquerdo é fácil calcular, consequentemente eu tenho um método interessante para somar séries. Né? Então, aqui eu tenho uma função, né? f de x igual a x entre menos 1 e 1. Né? Ora, nesse caso, se pode mostrar, né? Eu já indiquei como a gente calcula esse tipo de integral, né, da função f de x. Né? Aqui, na realidade, nós estamos falando de 2L igual a 2, o período, portanto, é 2 nesse caso. Né? Então, eu substituo naquelas integrais, efetuo as integrais, e aqui eu tenho, portanto, o resultado. Na verdade, eu posso somar n aqui de menos infinito até mais infinito. Né? Mas é claro que, como eu estou elevando aqui ao quadrado, na verdade eu obtenho aqui um fator 2, né? Um fator 2. Né? De forma que eu tenho aqui 1 sobre π ao quadrado, e aqui eu tenho uma série interessante essa. É 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, e assim por diante. É uma série, olha só que série interessante. Eu quero agora saber qual é o resultado da soma de todos esses números aqui. Mas é fácil, porque é integral de x ao quadrado dx. Né? Veja, é trivial calcular essa integral. Né? Ela é dada por meio, porque eu tenho aqui o período, né, na realidade, né, o período igual a 2, como eu mencionei antes. Né? Então, aqui tenho 2, né, 2 aqui, e a integral de menos 1 até 1 de x2 dx. Essa integral, como disse antes, é x3 sobre 3. Portanto, é igual a 1 sobre 3 menos 1 sobre 3, me dá 2/3. Então, de um lado, eu já sei, 2/3, né? Consequentemente, esta soma aqui, é simplesmente igual a 2/3, né? É isto. Aliás, 2 sobre 6, desculpe, 2 sobre 6, né? Então, é 2 sobre 6. O resultado, portanto, é o seguinte, né? A soma de 1 sobre n ao quadrado, que é uma série belíssima, mas difícil de somar. Veja, de n de 1 até infinito. Isso me dá
exatamente π ao quadrado sobre 6. É uma aplicação belíssima do teorema.